amores, tudo bem? Vou falar hoje para vocês sobre sucessão ecológica e ciclos biogeoquímicos. Primeiro, o que é a sucessão ecológica? A sucessão ecológica é um processo gradual e ele vai acontecer por várias sucessões de mudanças naquele ecossistema. Essas alterações de ecossistema, né, essas alterações climáticas, elas vão acontecer desde a parte mais simples, onde eu tenho uma pequena modificação da comunidade que está ali, até uma modificação de uma comunidade mais complexa. Para a sucessão ecológica acontecer, é preciso que tenha havido um impacto ambiental. Esse impacto ambiental ele pode ter sido provocado pelo homem, por exemplo, por um desmatamento, uma queimada, ou pode ser um processo natural, pode ser um processo de impacto que tenha acontecido naturalmente, como, por exemplo, uma queimada natural em alguma região, uma alteração climática. O primeiro organismo, né, a primeira fase da sucessão ecológica é a ecese. Então, a ecese é caracterizada por uma comunidade pioneira. Essa comunidade pioneira são os primeiros organismos que se instalam naquele ambiente. Então, faz sentido que sejam organismos simples, tipo líquens, gramíneas, insetos. Já o segundo organismo, né, a segunda comunidade que se estabelece é a comunidade cereal. Essa comunidade cereal, ela é representada por uma vegetação de pequeno porte, que é mais arbustiva, herbácea, e começa a acontecer mudanças significativas. Então, eu começo a ter pequenas relações ecológicas acontecendo, porque é uma comunidade intermediária. Então, eu já tenho outros organismos estabilizados. E, por fim, existe uma comunidade clímax. Essa comunidade clímax, ela é uma comunidade estabilizada. Ela atinge um número grande de espécies, os nichos ecológicos, eles são bem definidos. A comunidade, ela está no máximo de relação ecológica que poderia e, teoricamente, as populações, elas vivem em equilíbrio. Então, para acontecer uma sucessão ecológica, eu tenho uma espécie pioneira, que é a primeira a se estabelecer naquela região, uma fase intermediária, que é onde eu tenho organismos um pouco mais complexos, relações ecológicas um pouco mais definidas, e uma comunidade clímax, quando eu tenho o ápice do desenvolvimento, o ápice do equilíbrio habitat. E quais são os tipos, então, de sucessão ecológica? A sucessão primária é quando eu tenho o início de todos esses processos que a gente falou numa área que é desabitada. Então, isso acontece num ambiente que não foi previamente ocupado. Por exemplo, rochas nuas, lava, né, de vulcão solidificada, areia, faixa crescente de praia. Então, os primeiros organismos que se instalam, eles são os pioneiros, mas eles se instalaram numa região que não era previamente ocupada. Vale lembrar que esses organismos pioneiros geralmente são aqueles organismos simples que conseguem se estabelecer em locais inóspitos. Já quando eu estou falando de uma sucessão secundária, eu estou falando de uma organização de indivíduos que se estabelece numa região que era previamente ocupada e que por algum motivo sofreu um impacto ambiental, que morreram os animais ali. Então, qual é a diferença? Eu posso ter uma região que nunca foi ocupada e que agora ela vai ser ocupada, que é a sucessão primária, e eu posso ter uma região que era previamente ocupada e que deixou de ser ocupada por algum impacto ambiental. Nesse caso, é a sucessão secundária. Então, a gente tem alguns exemplos, por exemplo, de locais que foram abandonados, locais que sofreram impactos ambientais e, por isso, os animais sumiram. Então, no caso da sucessão secundária, é uma recolonização, ou seja, é um lugar que não tinha ninguém e que agora ele vai começar a ser habitado novamente. Falando de ciclos biogeoquímicos, primeiro que eu vou comentar é o ciclo do carbono. O ciclo do carbono, ele às vezes é bem semelhante ao ciclo do oxigênio. Então, basicamente, o que acontece? Eu tenho carbono atmosférico na forma de CO2. Esse carbono atmosférico, ele é o processo, é produzido pela respiração. Então, a respiração feita pelos animais, ela se baseia na utilização do oxigênio e liberação do gás carbônico. Lembra que esse gás carbônico aqui, que é o gás carbônico atmosférico, eu estou falando do gás carbônico da respiração. Mas existem outras formas de emissão de gás carbônico, por exemplo, de fábricas. Então, eu posso ter uma emissão de gás carbônico, que é uma emissão mais poluente, e uma emissão de gás carbônico menos poluente através da respiração. Esse CO2, ele vai ser captado pelo processo de fotossíntese, que vai pegar o CO2 e vai transformar em oxigênio. Ok?
Quando a gente fala das plantas e dos animais, se esses organismos morrerem, tanto plantas quanto animais, eles são carbono orgânico, porque nós somos formados de carbono, as plantas são formadas de carbono. Então esse carbono ele pode vir para um solo na forma de carbono orgânico na morte de animais e plantas. O que pode acontecer com esses animais e plantas mortos ao longo de milhões de anos? Combustível fóssil sendo formado, como por exemplo o petróleo. Então esse petróleo ele pode novamente ser usado pela ação de fábricas. Então o ciclo do carbono se baseia basicamente nesses processos: respiração, fotossíntese, formação de combustível fóssil, emissão de gás carbônico para a atmosfera. Quando a gente fala do ciclo do nitrogênio, é ligeiramente mais complexo, porque esse ciclo envolve bactérias. Então, o nitrogênio atmosférico ele não pode ser respirado. Significa que o nitrogênio atmosférico ele só é captado pelos animais quando a gente tem um intermediário aí, que são as plantas. Então, o que acontece? O nitrogênio atmosférico ele tem que ser fixado, então tem que passar pelo processo de fixação através de bactérias fixadoras de nitrogênio. Essas bactérias são as bactérias Rhizobium. Essas bactérias ficam nas raízes de plantas leguminosas. Depois que essas bactérias fixaram o nitrogênio atmosférico, existe um processo chamado de amonificação. A amonificação é quando esse nitrogênio, esse N2 que foi incorporado, ele vira amônia. Essa amônia, ela pode ser convertida em nitrito, através de bactérias nitrificantes também. Esse nitrito é novamente convertido em outra molécula química chamada de nitrato, também por bactérias nitrificantes. Ah, mas por que precisa disso tudo? Porque para a planta utilizar como composição, né, como substância importante para o seu metabolismo, ela não vai usar o nitrogênio puro, ela vai usar o nitrato. Então é preciso que esse nitrogênio que ela fixou passe pela etapa de amonificação e nitrificação para virar nitrato e ela conseguir assimilar. E o que os animais têm a ver com isso? Quando os animais se alimentam das plantas, eles estão consumindo esse nitrato. Como que nós, animais, podemos pegar, então, o nitrato sem ser comendo planta? Se a gente se alimenta de algum animal que comeu a planta. Mas lembra que a absorção maior de nitrogênio seria quando nós comemos diretamente de plantas. Por isso que é melhor você pensar na assimilação do nitrato direto de planta do que comendo algum animal que comeu a planta. Quando a gente fala do ciclo do fósforo, a gente tem, assim, algumas etapas que são bem semelhantes com a relação do ciclo do nitrogênio. Então, primeiro a gente tem que pensar o seguinte, que o fósforo ele é muito encontrado em rochas. Então, é preciso que aconteça um intemperismo, ou seja, alguma alteração climática ou alguma alteração de temperatura, de pH, que tenha causado um desgaste nessas rochas. Quando essas rochas são desgastadas, elas liberam fosfato. O fosfato é o PO4, é o fósforo com 4 moléculas de oxigênio. Esse fosfato é assimilado pelas células vegetais. Beleza. Além disso, esse fosfato ele pode ser perdido por lixiviação e ele pode ser encontrado no fundo dos rios e lagos. Ou seja, ele pode precipitar, ir para o fundo dos rios e lagos e ficar acumulado ali. Esse fosfato que foi precipitado no fundo dos rios e lagos, ele pode ser novamente incorporado por rochas, né? Porque pode, ao longo do tempo, formar um depósito tão grande de fosfato que existe uma assimilação, uma incorporação em rochas sedimentares. Outra coisa, nós também liberamos fósforo, né, durante a liberação de tecidos vegetais. Então, quando você está falando aqui de decomposição, você está falando da decomposição não só de animais, mas de fungos e bactérias também. Então, seja na decomposição de fungos e bactérias, tecidos vegetais ou animais, você tem a liberação desse fósforo para a atmosfera, da atmosfera para o solo. E aí, esse fósforo no solo ele é encontrado como fosfato, que é o PO4. Tá? E aí esse fosfato, ele pode novamente, por lixiviação, ir para o fundo do oceano ou dos rios e lagos, e depois desse processo de precipitação, incorporar novamente em rochas, geralmente são rochas sedimentares, né, que são formadas pelos sedimentos de vários organismos, e aí você retorna o ciclo. Quando você fala do ciclo do oxigênio, ele é muito parecido com o do carbono, na verdade eles são interligados. Então, o ciclo do oxigênio se baseia no transporte da molécula de oxigênio com outras moléculas químicas. Então, a gente fala do transporte do oxigênio com o hidrogênio, que é o vapor de água,
do transporte do oxigênio puro, que é o oxigênio atmosférico, e do transporte de oxigênio com o carbono, que é o dióxido de carbono. Então, pensa assim, o animal ele faz o processo de respiração. Significa que ele usa o CO2 e libera o oxigênio. Então, esse oxigênio atmosférico ele está sendo liberado pelos animais. Ele está sendo usado pelos animais e está sendo liberado como gás carbônico. Então, aqui a gente já tem o oxigênio associado ao carbono. Esse gás carbônico, que é o dióxido de carbono, ele é usado no processo de fotossíntese. E durante esse processo de fotossíntese, a planta incorpora o dióxido de carbono e libera o oxigênio atmosférico. Então, aí fecha o ciclo de respiração e fotossíntese. Além disso, existe também o transporte de oxigênio por transpiração. Então, essa molécula de oxigênio, ela pode voltar para a atmosfera na forma de vapor. Então, esse vapor que a gente está falando pode ser de transpiração animal ou pode ser de evapotranspiração que as plantas fazem. Seja por transpiração animal ou por evapotranspiração, eu tenho a molécula de água. Molécula de água é o quê? H2O. Então, é um átomo de oxigênio com 2 átomos de hidrogênio. Então, esse processo de transpiração animal ou evapotranspiração vegetal também libera o oxigênio para a atmosfera. Outra coisa que pode acontecer, se esse vapor de água ficar acumulado durante muito tempo, acontece a condensação. Então, tem a formação de nuvens e a precipitação da água. Então, essa água volta para o estado líquido e ela é acumulada, né, em rios, lagos, seja lá o que for. E aí volta o ciclo, que essa água é líquida, então o oxigênio que está aqui na água, ele pode ser usado, por exemplo, por animais, por plantas, e aí volta a etapa de transpiração vegetal, liberação da molécula de vapor de água para a atmosfera. E já o ciclo do enxofre, talvez ele seja assim, um dos mais complexos, porque ele envolve ação vulcânica. Então, quando a gente está falando de emissão vulcânica, a gente está falando de liberação de sulfato e dióxido de enxofre. Então, essa erupção vulcânica ela vai acontecer por vários fatores, mas assim, um dos principais é porque as erupções vulcânicas, elas envolvem um aumento do magma. Então, lembra que o magma é a parte interna, né, que fica na chaminé do vulcão, e aí quando esse magma ele sai para a superfície, a gente chama de lava. Então, ok, e aí esse magma, ele pode, né, ele ser conduzido pela chaminé, e aí você tem a emissão vulcânica de dióxido de enxofre, de sulfato, por exemplo, e de ácido sulfúrico. Seja qual for, se for ácido sulfúrico é o H2S, se for óxido de enxofre, dióxido de enxofre, é o enxofre, que é o S, com 2 moléculas de oxigênio. E se for o sulfato, é a molécula de enxofre com 4 moléculas de oxigênio. Ok, então aí essa emissão vulcânica ela pode acabar formando nuvens. Se acontece essa formação de nuvens, você tem a chuva ácida. Então, a chuva ácida é quando o dióxido de enxofre e o sulfato, né, ele vai de novo entrar em deposição nos solos, nos rios, nos lagos, nos mares. E aí você tem até uma poluição, que a gente chama, por isso que a chuva ácida ela é um tipo de impacto ambiental, porque você tem uma poluição e uma alteração de pH nessa água dos rios e lagos. Além disso, você pode ter uma deposição seca de enxofre, então não necessariamente você precisa da associação com a água, pode ser uma deposição seca desses gases, e você pode ter a emissão de combustíveis fósseis que também libera o dióxido de enxofre. Então esse dióxido de enxofre ele pode ser liberado de uma forma natural, que é por emissão vulcânica, ou ele pode ser liberado de uma forma antrópica, né, de uma forma provocada pelo homem, se for pela eliminação de combustíveis fósseis. Seja lá qual for os casos, você acaba tendo o ciclo se fechando com esse dióxido de enxofre sendo liberado para a atmosfera, na atmosfera a formação de nuvens e a precipitação da água com o dióxido de enxofre e o sulfato ou a deposição seca do enxofre.